Bom, conforme eu tinha dito no início, o SAS Studio, nós temos o SAS Program e o Visual Program. O Visual Program é para a criação de fluxos de processo, de projetos. Então aí a gente abriu vamos criar um SAS Program, algumas tarefas dentro desse projeto, tá? Query, Program, Porta-Data, e aí pegar uma informação em alguma das rotinas, puxar aqui um programa de uma das rotinas, tá? Para inserir no nosso fluxo de processo dentro do projeto. Para que a gente consegue definir algumas propriedades do SAS Program, né? Entrar dentro do código para inserir linhas de instruções, ver log, resultado, né? Padrão de programação. Então vamos criar um dataset simples, explicar para vocês como que é a parte também de criação de fluxo de processo dentro de um projeto. Então estou pegando um dado da New Work, aí no caso, mudar para Sazelp, vamos pegar carros. Vamos criar uma tabela com a base de carros da SASHelp, que é uma biblioteca de dados que já vem no SAS, como exemplo. Então, eu estou criando um programa dentro de um fluxo de processo que está dentro de um projeto SAS. E eu estou dizendo para ele, ó, me cria na minha Work, minha biblioteca, área de trabalho minha, pessoal, com os dados da biblioteca da SASHelp. E aí ele mostrou a saída dos dados. Então, criei um dataset aí, nesse exemplo de página de programação do SAS, que eu abri dentro do meu fluxo de processos. Tá? E lá na minha Work ele criou essa mesma tabela, eu dei o nome de Cars também. Tá? Então, só um exemplo. Então, ela está criada dentro do meu processo. Eu quero relacionar esse cara com uma query que eu criei, uma das tarefas que eu criei dentro do meu processo. E dentro dessa query eu posso pegar os dados dessa tabela de canal Work, essa tabela que eu acabei de criar, e criar uma view diferente, com menos dados, né? Sumarizar alguma coisa. Ele vai mostrar os dados da tabela, as colunas, propriedades, né? Então eu quero pegar algumas informações para seleção, select, de uma forma bem point and click, né? Simples. E me dá essa opção. Tá? Então eu posso colocar, se eu quero sumarizar alguma informação, nesse select. Aí no caso, vamos pegar os dados que eu quero agrupar. Vou pegar um model type origem. Vamos ordenar o model. Eu posso aplicar um filtro, se eu quiser. Então vamos supor que o filtro é a origem, e aí ele vai me dar a condição, né, de igual, o tipo de operador que eu quero. E eu posso localizar na minha base uma informação específica. Então vou pegar a Ásia. Tá? Vou filtrar tudo que é Ásia e aí vou selecionar a medida que eu quero, né? Tipo, eu quero que ele me traga uma métrica específica, um invoice, ou cilindros, né? Posso ver a média dos cilindros, de cilindradas da Asia Motors, a frequência, né? Por cilindrada, e colocar o nome de uma coluna. Então, FEC Cylinders. Ele está montando o código todo embaixo. Tá vendo? Ele já me dá isso aí da opção do log, que eu posso visualizar, e a opção do código. Eu posso maximizar, minimizar, executar,
E ele vai me dar os dados da dataset que ele criou como work.query. Como eu defini o nome do dataset que eu queria que saísse, o da view ele colocou como query. Né? Ele cria uma query em cima dos dados que a gente selecionou e dos parâmetros que a gente colocou. Então, ele criou dentro do nosso fluxo na tarefa de query. Então, eu posso salvar como e assim por diante. Eu vou voltar para o processo. E aí, como um está ligado ao outro, eu posso relacionar. Posso fazer uma relação, aí quero fazer uma relação entre um e outro, organizar minhas tarefas dentro da minha área de trabalho de projeto, tá? Se eu quiser selecionar todas as tarefas, se eu quiser os detalhes das tarefas, né, as portas que elas utilizam, tá? E outras funções, se quiser adicionar mais itens, um subflow, link, resultados, propriedades, né? Se eu quiser gerar o código por completo, ele me gera o código por extenso, né? De todas as tarefas dentro do fluxo, tá? Bom, aí agora é a programação básica, tá? Vamos voltar para o SAS Program. Já abre uma página de programação, tá? Mas nós podemos abrir ali também no item, no menu, tá? E aí aqui é a parte de codificação. E aí eu vou mostrar, a gente vai montar um exemplo aí de um conjunto de dados de informações de vendas de uma loja. Toda vez que a gente montar um código é muito bom, por boas práticas, comentar, descrever bem o que o código faz. Então, é o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para ele quais são os campos, o tipo de campo, os dados que eu quero carregar, e aí eu vou comentar toda essa parte que é descrição com a barra e o asterisco e fechar com o asterisco barra invertida. Sempre assim. Se eu tiver 2 pontos no final, eu posso fechar com asterisco no início. Quando está verde, ele vira comentário. Mas lembre, eu posso personalizar isso. Eu posso dizer para ele que ele não vai ficar verde, vai ficar azul. Eu posso personalizar isso dentro do meu programa, naquela aba de personalização do ambiente. Então, eu também tenho teclas de atalho. Para selecionar o item todo, apertar Ctrl, ponto e vírgula, e ele vai comentar. Se eu selecionar de novo e apertar de novo Ctrl, ponto e vírgula, ele vai tirar a seleção como comentário. Então, tudo que está em verde aí está como comentário. Tá? Através do barra invertida, asterisco, asterisco no final, barra invertida. Tá? Então, a ideia aqui é demonstrar um caso prático programado para que a gente consiga criar uma tabela de dados com dados de vendas nessa estrutura. Tá? E aí gerar um campo calculado de valor total, valor geral de vendas. Então aí ele está explicando bonitinho como faz. Boas práticas, sempre comentar o código. Lembra, teclas de atalho, Ctrl, ponto e vírgula, e se ele selecionou novamente Ctrl, ponto e vírgula, ele tira. Tá? Então vamos criar a tabela. A gente tem os procedimentos, um exemplo do proc SQL, ele fecha com kit no final. E aí você pode usar o engine do SQL. Create table, update, insert, where, inner join. Então, quem já está familiarizado com SQL, quando você abre um proc SQL, finalizando com ponto e vírgula, você tem toda a opção do engine do SQL que você pode embutir dentro desse proc SQL, fechando com kit, ponto e vírgula. Embaixo é um dataset. Então, o que é o dataset? É uma área que você pode criar novas massas de dados, novos datasets, né? E configurando, formatando os dados, trabalhando os dados que você quer gerar, tá? E os procs são os procedimentos. Você tem proc SQL, mas você tem outras procs que a gente vai ver mais para frente. Aí eu estou mostrando ele criando um dataset de vendas, onde ele dá o input dessas variáveis, aí de venda, produto, assim por diante, especificando que é caractere com o cifrão
do lado, sem cifrão, normalmente é numérico, e uma formatação de data no último como date 9, é um tipo de formatação que o SAS traz. E format data date 9 para especificar a formatação de saída. E aí os dados no data lines quer dizer que a gente está imputando diretamente pelo código. Tá? E aí eu fecho esse data step com run e ponto e vírgula. Sempre depois do final do comando com os parâmetros ponto e vírgula. Ele gerou aí, ó. Como eu não especifiquei a biblioteca, ele gerou na work. Então ele work.vendas, vai estar lá na minha work, minha área de trabalho. E aí ele mostra toda a estrutura de output data, que os dados de saída, ó, podem ver que está na minha work, biblioteca work. Eu tenho 5 linhas de registros com os 5 campos que a gente definiu. Porém, tem um campo data que veio com 3 valores missing. Aí embaixo eu consigo ver as colunas que ele criou, né? Posso colocar column labels ou column names, embaixo as propriedades de cada coluna que se eu selecionar lá em columns. E o views eu consigo criar uma view em cima dos dados que eu gerei. Então eu posso aplicar um where, posso aplicar todo o engine do SQL aí para criar uma view em cima desses dados. Embaixo ele usa um proc datasets e um proc print. Para quê? Esse proc datasets tem um contents ali, é um parâmetro que mostra as propriedades dessa view que eu estou criando e o proc print vai dar esse results. Ele vai imprimir. E o outData vai dar o dado. Tá? Então, no results, por ter feito proc print, proc contents, ele está me dando toda uma estrutura de dados. Quantos campos são, quantidade de registros, variáveis de observações, né? Todas as informações, quantidade de páginas, qual é o nome do arquivo. E aí a parte de log, tudo que ele processou para gerar o resultado que a gente viu na tela de results e output data. Tá? E aí um resumo de erros, warning e notas. Então a gente fecha ele que é como um program 2 essa view, né? E aí a gente volta à programação original. Eu posso filtrar também essa informação. Eu tenho 5 registros, eu quero ver um registro específico, sei lá, um ID de vendas. Na realidade, o ID de vendas não é camisa, vai dar um erro. O que acontece? Não trouxe nada. Por quê? Eu não tenho ID de vendas camisa, tá? Eu tenho ID de vendas 1, 2, 3, é um numérico. Então, o que acontece? Ele não vai dar erro, mas ele não vai trazer nada. Eu posso filtrar dessa forma também, selecionando o campo, e aí ele já me dá, se a estrutura for pequena, ele já me dá um agrupamento dos dados que existem. Tá? Então, se eu dar o add filter, ele já traz. Quando eu filtro, o filtro ele representa como se fosse um contains. Então, se eu colocar parte do nome, ele vai complementar, como se fosse um like no SQL. Tá? Se eu colocar can, ele já vai trazer tudo que é camiseta. Agora sim, a gente filtra por ali também, colocando o produto igual a camisa. Então ele já trouxe camisa também dessa forma, tá? Então, assim, eu tenho ali total de linhas, total de colunas, total as setinhas do lado direito, ó. Agora apliquei um filtro de quantidade igual a 2. Posso fazer um where, posso fazer um end aí também para combinar os filtros, né? Não só quantidade, mas produto, valor unitário, né? Apagar o filtro, tá? Também por aí. Um exemplo de data. Quando a gente trabalha com data, a gente tem que especificar exatamente no formato, tá? No format que ele está. Então, aí colocar um D no final para representar que é data. Se for data e hora, tem que colocar DT. Tá? Vai ter uma parte que a gente vai explicar sobre essas configurações de data. Mas quando é data e hora é DT em minúsculo no final. Tá? É assim que o SAS identifica o tipo de dados de data. Aquela formatação. Eu posso printar, dar um refresh de tela, ver as propriedades, né, da tabela, do dataset.
posso ver o tipo de coluna, os resultados. Aí, como é um dataset, ele não vai printar nada de resultado. Aí todo o script que ele gerou em cima dessa base de vendas, né, que a gente pediu para ele gerar. Então, o que, que ele fez? O ProcSQL usou o engine do SQL para criar a tabela e o dataset para popular os dados na tabela. Tá? E aí toda a parte de comentário que a gente coloca, né, com essa sintaxe, né? Barra invertida, asterisco, final, asterisco, barra invertida. Ok? Então, esse é um exemplo. E aí a gente quer exportar os dados. Só que a gente tem um problema. Os dados não foram importados totalmente corretos. Isso até foi de propósito, para entender que o SAS ele trabalha de uma forma com data que, se a gente não especificar exatamente no formato, nesse exemplo está em formato americano. Então, por isso que ele não entendia, né, que ele teria que pegar, em vez de FEV ou abril, seria Feb e April e May, né? Então, assim, tem que ser no formato correto, de acordo com a personalização do ambiente. Então, aí vai continuar dando erro, porque a gente não colocou o maio corretamente no formato em inglês. Então, ele traz missing. Tá? Quando é missing é porque ele não está trazendo informação em branco. E aí, quando alterar para o mês corretamente, ele vai conseguir interpretar aquilo como uma data da forma correta. Aí seria o quê? Os formatos de data que existem, inclusive, no centro dessas help. Então, todos esses casos são formatos de dados que a gente pode aplicar. A gente está aplicando o Date 9, mas tem N formatos na central de Help. Tá? Ó, agora ele trouxe corretamente, que era o formato americano. Tá? E aí eu estou exportando, eu estou usando uma PROC, que é um procedimento de exportação, no arquivo XLS para um determinado local. Então ele foi lá e importou para mim como vendas CSV. Aí eu estou importando como um CSV. Então ele me traz toda a estrutura, ó, do arquivo com 5 registros, 5 variáveis, não tem índice, né? Qual foi a data da criação. Seria um proc context, também um procedimento que traz toda a estrutura do dado. Me diz aí qual a estrutura, os tipos de dado, né? E aí o output do dado. E aí ele criou como importação 3. Tá? Se a gente abrir a tabela, aí no meu caso está gravado no servidor, aí ele está me mostrando a estrutura no CSV. Foi exatamente a exportação que a gente fez. Okay? Então eu consigo exportar os dados em outros formatos. Também consigo importar em outros formatos, tá? Aí eu usaria PROC import, é o procedimento de importação. Então os procedimentos têm parâmetros. Quando termina de colocar o procedimento, os parâmetros fecha com ponto e vírgula. No final, run, ponto e vírgula. Tá? Então o que eu estou fazendo? Nesse segundo programa, eu estou criando o quê? Eu estou importando o dado de vendas, agora eu estou fazendo o processo contrário, onde eu estou definindo o delimitador, estou usando um file para importação, nesse caminho para vendas.csv com delimitador, vírgula, e onde eu começo do segundo registro, porque o primeiro é o cabeçalho. Então, first obs é um parâmetro que identifica que eu começo do segundo registro. E aí estou dando input das variáveis e definindo elas. Produto como caractere, por isso que ela tem o cifrão no começo, e aí me deu os dados. Veja que a formatação de data internamente da SAS ela é um numérico. Então, assim, para a gente conseguir trazer a formatação numa forma legível, a gente tem que aplicar o format. Então, a gente pode aplicar o format no segundo processo ou pode aplicar no processo já de importação. Então, a gente define isso no input. Só que, assim, o input
ele é o quê? Ele é simplesmente a criação do informat, né? E a gente tem o informat e o format. O informat é como representa a formatação internamente para o SAS. E o format é como a gente visualiza essa formatação. Então, tem os formatos de data. Então, ó, MMYNW, DateW. Então, assim, inclusive eu vou simular um erro, fazendo the full widgets é 7, para ser 17 de outubro de 91. Normalmente esse exemplo representa a data que a gente está trabalhando. Ele está mostrando, ó, o format tem que ser date w ponto. Só que não é bem assim. Eu vou mostrar isso para vocês e vai dar erro. Se eu colocar o W, significa o número, seria o 7. Tá? Então se eu colocar assim, ele vai dar erro. Ele não vai trazer nada, vai trazer missing, ele não entendeu. Né? Aí se eu colocar W7 também vai dar errado. Porque na realidade eu tenho que substituir a variável, a letra W pelo número, né? Então 7 representa 7 dígitos, o 8, 8 dígitos, assim por diante. Então ele me trouxe ainda numérico, tá? Por quê? Porque eu estou dando um input, não um format. Então ali no input, ok, ele me trouxe numérico. Agora no format, ele vai me mostrar isso no formato. Então na visualização de tela, através do format. Agora ele foi. Eu poderia não aplicar o format aí, aplicar o format no segundo processo, onde eu estou criando um total. Eu posso aplicar o format aí, não há problema nenhum. Eu transformo essa informação lá. Aí não vai, aí vai apresentar em numérico, porque eu não apliquei o format. E no segundo passo, o segundo dataset, que eu estou usando a mesma tabela e alterando a mesma tabela, criando uma coluna de valor total e formatando a data. Então eu estou fazendo o que? Aí formatei a data e criei a coluna de valor total. Então o que eu fiz aí? Eu complementei a formatação dos dados. E agora eu vou criar um PROC-MINS, é um procedimento. Eu posso trazer dados estatísticos em cima da tabela, em cima de uma determinada variável, uma determinada medida. Então, estou fazendo o quê? Estou aplicando um sum, uma média, uma mediana, uma mínima, uma máxima, sobre o valor total. Eu poderia aplicar uma FLEC para contagem, entre outros. Tá? Então, esses são os parâmetros do PROC-MIN. Então, ele me pintou na tela. Ele não me deu um output para a saída de um dataset. Por isso que não foi para o output de dados. Foi para um print de results. Tá? Mas eu poderia colocar a opção embaixo, depois do valor total de output, para o nome de uma tabela em uma biblioteca específica. E aí eu posso dar um export dessa informação também para salvar em CSV. Tá? Bom, falando um pouco da sintaxe do SAS Studio, é baseado em linguagem SAS, que é uma linguagem de programação orientada a dados. A SAS utiliza uma estrutura de programação que segue um formato de blocos de código, que incluem declarações e procedimentos. As declarações são usadas para definir caracteres dos dados, como o nome de variáveis, tipo de dados e a localização de arquivo. O exemplo desse data run. Os procedimentos são utilizados para executar ações específicas nos dados, como a criação de novas variáveis, a manipulação de valores existentes, a geração de gráficos e relatórios. O exemplo do proc run. A orientação de dados é uma linguagem de programação orientada a dados. Isso significa que o SAS foi projetado para manipular dados como sua principal fonte de entrada e saída de informações. Em outras palavras, SAS é projetado para acessar, manipular e analisar dados de maneira eficiente e efetiva. O formato de blocos de código, isso significa que o código SAS é organizado em blocos de instrução, que são executados em uma ordem específica para realizar uma tabela ou um conjunto de tarefas. Os blocos de códigos no SAS são geralmente delimitados por palavras-chave especiais, como data e proc. O bloco data é usado para definir um conjunto de dados e manipular as informações contidas nele, enquanto o bloco proc
é usado para executar um procedimento SAS específico, como uma análise estatística ou uma operação de transformação de dados. Nesse caso abaixo, eu estou explicando, através de um PROC SQL, ele fecha com Kit, especificamente ele. Por usar o engine do SQL, você pode, todas as funções que tem no SQL, você pode colocar aqui. As funções de manipulação de dados, como select, update, insert, created, where, inner, left, pode fazer, né, left join, inner join. Então, assim, quem está familiarizado com o SQL, usando o PROC SQL no SAS, pode usar toda a gama de funções do SQL. Porém, tem uma diferença entre você usar um dataset, que é abertura com data, e um PROC SQL. Como o engine do SAS é o data, a performance é muito mais rápida do que usar um PROC SQL. Também vai depender de como você usa também, tá? Então, assim, normalmente, por ser uma linguagem nativa, o data, ele tem uma representação mais rápida para resultados dos dados dentro do SAS. Enquanto que o ProcSQL, ele pode ter uma certa limitação com relação a isso, tá? Comparado. Aí eu estou usando o quê? Eu estou usando uma função upper, né? Para trazer, para filtrar a base de vendas, ou criar uma tabela de vendas 2 dentro de um POC SQL, onde eu estou fazendo a parte do sensitive case, eu estou transformando o dado em maiúsculo com o upper. Né? Ele me traz filtrado já o dado, tá? Como se eu estivesse criando já um dataset filtrado com um procedimento da SQL. Tá? Os procedimentos, eles têm parâmetros, a gente pode incluir parâmetros, a gente consegue ver isso na hora de começar a digitar, tanto os procedimentos quanto os datasets, tá? Então, assim, com relação à formatação de data, lembra sempre o D no final, se tiver hora, DT, tá? Aí pega o mesmo formato e coloca. Não adianta colocar um formato diferente, ele não vai entender, tá? Às vezes é bom dar uma visualizada no dado antes. Então a gente cria uma tabela de vendas selecionando, uma de vendas 2 selecionando uma tabela de vendas que está na nossa work, nossa biblioteca de trabalho, filtrando camisa. Aí eu vou fazer do método dataset, em vez de usar o ProcSQL. Então o data vendas 2 ele vai criar na work, porque eu não especifiquei nenhuma biblioteca antes de colocar o nome da tabela vendas 2. Estou setando a tabela de vendas e colocando um where, né, da data, para que ele entenda que eu vou criar uma tabela agora, um dataset de vendas, setando vendas, também da minha work, como eu não especifiquei biblioteca, ele vai entender que é da work, sempre que tiver em branco, aplicando um where, eu posso aplicar direto aí na hora de colher, na hora de setar a tabela. Eu poderia aplicar esse where fora dessa linha, na linha de baixo. Só que tem uma diferença. Se eu aplico na linha de baixo, eu estou gerando dado antes e depois filtrando com where. Se eu gerar na linha de cima, que é na própria linha do data vendas 2, também posso. Só que eu estaria fazendo isso depois que eu gerei o dado. E isso impacta no processamento. Porque eu já não seto direto a informação filtrada. Eu vou filtrar ela depois dela gerada. Então já é bom filtrar direto na hora de setar o dado que eu estou querendo pegar. Tá? Então é isso.